A armada do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group voltou a fazer-se à estrada para a rampa PQP Rábida. Depois de ter fechado a temporada passada, a prova teve agora a honra de abrir a nova época. Com uma paisagem de cortar a respiração, com vista para a foz do Rio Sado, a rampa PQP Rábida contou com quase 5 dezenas de inscritos. O nível competitivo esteve ao rubro e, como é habitual, José Correia lutou afincadamente pela liderança. Impôs-se nas 3 subidas do primeiro dia, assumindo o comando da tabela classificativa. Mas a performance do piloto foi perdendo relevo no segundo dia, altura em que viu o lugar ser ameaçado por Hélder Silva. Uma luta renhida onde o piloto da JC Group Racing Team tentou impor o ritmo, mas sem sucesso. Caiu para o segundo posto por apenas 1 segundo de diferença. E como o azar nunca vem só, na última subida oficial, ao tentar reduzir o tempo, o Ozella Evo 2 sofreu uma saída de pista logo após a curva inicial. Um incidente que não mexeu com as contas e José Correia triunfou nos absolutos e na divisão A dos protótipos. Na segunda de prova, o Hélder conseguiu fazer um tempozinho melhor, mas os tempos que eu tinha, portanto, como nesta não consegui subir, que daí tive um toque, deu para ficar em primeiro lugar, já não foi mal. A pista estava um bocado suja, não é? Escorregou o carro, a partir daí já nunca mais consegui ter o controle dele. Hélder Silva não conseguiu a desejada vitória, embora tenha sido rápido e consistente. A baixa rodagem do BRC BR53 e as dificuldades em adaptar-se ao carro levaram o piloto a ficar a 253 milésimos do primeiro posto. O piloto levou para casa o segundo lugar absoluto e da divisão A dos protótipos. Sentimos que estamos a evoluir e os tempos começaram a sair, agora para o fim estavam a sair mais. Pronto, acabou cedo demais, que acho que ainda era capaz de conseguir melhor. Quem também fez uma excelente prestação foi António Rodrigues. Rodou sempre para lá dos limites, mas na segunda subida de treinos de sábado acabou por fazer um peão. Um susto causado pelas novas patilhas de velocidade, às quais o piloto ainda se estava a ambientar. Com a adaptação feita, os bons resultados começaram a surgir e o piloto garantiu o 3º lugar absoluto e o primeiro da divisão B dos protótipos. Nos treinos ainda houve uns errozinhos, ainda tivemos ali uns percalçozinhos com uma habituação a uma nova coisa que foi levada no carro, nas patilhas de velocidades, mas das provas depois corrigimos isso e conseguimos os bons resultados e conseguimos o 3º lugar. Joaquim Rina apostou numa nova arma para esta época, um BRC B49 Evo. Ainda a acomodar-se à nova máquina, o piloto fez algumas derrapagens ao longo dos 2 dias de prova. Mesmo assim, não deixou que fosse um problema. Terminou em segundo na divisão B dos protótipos. Depois de ter estado ausente nas 2 últimas provas da época passada, Nuno Guimarães só andou verdadeiramente com o Silvercar S2 na Rábida. Durante o fim de semana foi cauteloso e não arriscou. Subiu ao último degrau do pódio da divisão B dos protótipos. Na categoria do GT, os Porsche não deram tréguas e proporcionaram verdadeiras lutas de titãs. Pedro Marques partiu a transmissão na primeira subida de treinos, o que o obrigou a parar a meio da rampa. Mas face à forte oposição de Vítor Pascoal, ele levou a fasquia, impôs-se na última subida e levou a chave de ouro que todos ambicionavam. Na segunda subida oficial, Vítor Pascoal chegou a alcançar o primeiro posto, mas acabou por perder na final por apenas 775 milésimos de segundo. O tempo de paragem obrigatória e um problema na embreagem fizeram com que arrecadasse o 2º lugar do GT. A fechar o top 3 ficou Pedro Silva. Rodou sempre muito perto dos adversários, mas não o suficiente para ir além do 3º lugar. Terminou a prova a 4 segundos do primeiro classificado. Subida por apenas um 10º, também muito belo este. Já nos turismos na divisão 1, Luís Nunes ostentou um bom ritmo.
Apesar de ter sido um problema técnico, o piloto soube tirar partido das 4 rodas motrizes e foi o mais rápido. Ele que é um excelente piloto de rallies. O segundo lugar foi ocupado pelo estreante António Cruz Monteiro. Vindo dos rallies para a montanha, o piloto enfrentou as desconhecidas curvas da rampa e deu o máximo em todas as subidas. A Mónica Mirella vai dar. O último posto foi atribuído à piloto Daniela Marques, que regressou este ano à competição. A ambientar-se novamente ao ritmo competitivo, acabou a 20 segundos e 709 milésimos do primeiro lugar. Francisco Pirão, 574 e Joaquim Teixeira. Depois de uma máquina. Na divisão 2, Joaquim Teixeira teve um pequeno susto na segunda subida oficial devido a uma avaria no alternador. Mesmo assim, foi líder da divisão. Sérgio Nogueira a realizar 2:13.020. José Almeida, na primeira subida oficial, entrou cauteloso, mas com o decorrer do dia foi reduzindo os tempos. Terminou em segundo na divisão 2 dos protótipos. Paulo Silva tinha luz verde para dar início à segunda subida de treinos quando deu um toque numa saída ligeira, estragando uma das jantes. Para recuperar deste incidente, rodou até ganhar terreno. No final da prova, assegurou o terceiro lugar. Já Frederico Formiga fechou o top 4. Quem também alinhou foi Manuel Rocha e Sousa, mas depois de ter batido com o Cupra TCR na terceira subida de treinos, o piloto viu-se forçado a abandonar a prova. Quanto à divisão 3, Bruno Carvalho foi o último a alinhar na partida e o primeiro a subir a rampa. Foi líder da divisão. Sérgio Nogueira aproveitou o bom tempo para arriscar. Soube atacar bem e conquistou o segundo lugar. Pela Petty Racing, o Ideal Fofense está pronto para partir. Parecido Sumaviel voltou a marcar presença com o Renault Clio RS3. Acabou em terceiro antes de Alberto Pereira, Francisco Vieira Leite, Trevor Stretch e Cláudio Batista, que fecharam o top 7 da divisão. Depois dos turismos, o Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanha. Nas sessões de treino, Mário Silva enfrentou um problema elétrico no distribuidor, o que levou o carro a falhar diversas vezes. Na prova dos 9, não desapontou e levou a melhor. Fernando Salgueiro foi o segundo com quase 2 segundos de diferença de Ricardo Loureiro, terceiro classificado. Carlos Fava e Fernando Francisco fecharam o top 5. 2:14.546, Eva Laranjeira 2:36.529, a melhorar substancialmente. Dos clássicos para os Legends, Pedro Lança teve um problema na direção que chegou a impedi-lo de alinhar na segunda subida de treinos e na prova oficial de sábado. Mesmo condicionado por este contratempo, lançou-se ao ataque e liderou a tabela classificativa. José Carlos Magalhães teve um pequeno deslize na primeira esquerda após a meta, que quase levou todo o esforço a cair por terra. Com uma grande vontade de subir ao pódio, conseguiu. Terminou no segundo posto dos Legends. Carlos Oliveira e Bernardo Sá Nogueira terminaram em terceiro e quarto lugar. Ele é também vencedor em título desta taça. Na Taça de Portugal de Montanha 1300, Francisco Milheiro apostou nos novos pneus que o levaram a vencer de forma clara. Rui Gama bem tentou puxar pelo carro, mas ficou em segundo. Claramente tentaste ver. Quanto à Taça de Portugal de Clássicos de Montanha 1300, Daniel Rolo conseguiu alcançar rapidamente o objetivo que tinha traçado, agarrar a liderança. A rodar mais atrás ficou Aníbal Rolo, que nunca deixou a segunda posição. Eva Laranjeira, que se juntou ao plantel, assegurou o último degrau do pódio com o novo Peugeot 205 Rally. Helder, garantido, ele carregou desde o primeiro metro. Vai a fundo. Por último, mas não menos importante, a grande novidade da competição, a Taça de Portugal Kart Cross de Montanha. A correr pela primeira vez no continente, o madeirense Nelson Andrade não deixou que os Smog lhe fizessem sombra. Foi o grande vencedor
seguido de Nelson Rocha, que ficou 15 segundos e 294 milésimos da vitória. Sérgio Mateus fechou as contas com o terceiro lugar. Fechou-se assim as contas da primeira ronda do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. A próxima etapa será 8 e 9 de maio, na Rampa Internacional de Boticas, abertura do Campeonato Europeu de Montanha.